Oi, oitavo ano, eu espero que esteja tudo certinho com vocês. Hoje, dia 12 de junho, nós vamos dar continuidade ao que a gente falou na aula passada, online, que a gente estava comentando da eliminação das excretas pelo corpo humano. Falei para vocês o conceito de doping, o que são também essas substâncias tóxicas que o nosso corpo precisa colocar para fora e o porquê é importante que o nosso corpo coloque para fora. E também a gente comentou sobre os órgãos que compõem um tipo de sistema excretor que é o sistema urinário, tá? Hoje nós vamos dar continuidade a esse capítulo 5 do módulo 2, vamos falar das etapas que compreendem a excreção pelo sistema urinário, tá? Então, essa excreção pelo sistema urinário compreende três etapas, que é a filtragem do sangue com a formação da urina, o transporte dessa urina para a bexiga e a eliminação da urina para fora do corpo. Esse primeiro slide aqui faz referência à filtragem do sangue, né, que ocorre pelos rins, a gente viu isso, e a formação da urina. Então, nós temos dois rins, os rins têm um formato de um feijão, só que num tamanho maior, tá bom? Aqui, ó, nessa imagem, é a estrutura interna de um rim, foi feito um corte longitudinal, onde mostra esse número 1, que é chamada de córtex renal ou cápsula renal, que é uma estrutura como se fosse uma capa, tá? Que protege o rim contra choques mecânicos. Esse 2 aí, que parece umas gominhas de uma laranja, é chamado de pirâmide renal. É justamente nessa pirâmide renal que tem, ó, milhares de estruturas chamadas de néfrons. Aqui é a estrutura de um néfron, tá? E são esses néfrons que são responsáveis pela filtragem do sangue para formar a urina, tá? Eu quero que vocês entendam que o sangue vai chegar até os rins por conta de uma artéria, quem vai levar o sangue é a artéria renal, que está representada aqui por esse número 3, ó, os vasos sanguíneos em vermelho, e depois o sangue filtrado volta para os vasos sanguíneos pela veia renal, que está representada aqui, ó, em azul. As excretas, né, as substâncias tóxicas que não foram reabsorvidas por sangue e que vai formar a urina juntamente com a água, vai ser coletada aqui por essa pelve renal, que é na verdade uma dilatação aqui, ó, na base do rim, vai ser coletada aqui e vai seguir através desse canal que é chamado de urétere, ó. Ó os uréteres aqui, ó, que é o canal que leva a urina, né, a urina formada no rim, para a bexiga, que vai ser o reservatório da urina. Percebam que essa estrutura do néfron, tá? Então, o néfron tem o glomérulo renal, que é onde ocorre a filtração propriamente dita, certo? Dentro do néfron. As substâncias filtradas por essa estrutura vai ser, ó, vão passar aqui por dentro do néfron, vai passar aqui por essa alça descendente, sobe por essa alça ascendente, só que no percorrer desses caminhos aqui, o que acontece? Vai ter a reabsorção do sangue dessas substâncias filtradas. Então, muitas das substâncias que foram filtradas aqui vão ser reabsorvidas por sangue, ou seja, vai voltar para a corrente sanguínea, porque os vasos sanguíneos, eles estão aqui, ó, circundando todas essas estruturas. Agora, o que não for reabsorvido pela corrente sanguínea, vai chegar até aqui, ó, o ducto coletor, e do ducto coletor vai vir aqui papel renal para ser encaminhado para a bexiga através dos uréteres, certo? Agora vamos falar do transporte e eliminação da urina. Então, a gente viu que vai ser o rim que vai filtrar o sangue para formar a urina, mais especificamente lá na pirâmide renal vai ter estrutura chamada de néfrons, tá bom? Que vai permitir essa filtração do sangue. Cada rim vai apresentar um urétere, ó, o rim aqui, ó, tá? E esse uréter ligando o rim até a bexiga, que vai transportar essa urina formada para a bexiga, onde vai concentrar temporariamente essa urina. Então, a bexiga, ela vai atuar como um reservatório temporário de urina, certo? A gente viu como a urina, como desencadeia o ato de fazer o xixi, a micção. Então, essa bexiga, ela é controlada por ação voluntárias e involuntárias de músculos, tá bom? Então, quando essa urina sair daqui da bexiga, ela vai ser eliminada, vai ser colocada para fora do corpo, através dessa porção, esse túbulo inferior aqui, chamada de uretra, tá bom? Mas o que é a urina, né? Então, vocês sabem que a urina
é uma solução líquida que vai ter uma grande concentração de água, tá? E de outras substâncias que não foram reabsorvidas pela corrente sanguínea, não é isso? Principalmente aquelas substâncias tóxicas que o nosso corpo não está precisando e outras substâncias que são decorrentes do metabolismo de proteínas. É lógico que a composição da urina vai depender do que a gente está se alimentando e vai depender também da quantidade de água, né? Que a gente está ingerindo. Então, quanto menos água a gente bebe, mais água precisa ser absorvida, ou seja, mais água precisa ir para o sangue e por isso a nossa urina fica mais concentrada, mais amarelada, porque vai ter menos água. Agora, quanto mais água a gente bebe, vai fazer o quê? Os nossos vasos sanguíneos não vai precisar reabsorver tanta água, certo? Então, reabsorve o que precisa, mas uma grande parte é eliminada e por isso a urina ela fica mais diluída. No exame de urina, a gente consegue identificar algumas características da urina. Então, a gente consegue identificar volume, aspecto, né, cor, pH, densidade. A gente consegue ver a presença de proteínas, glicose, leucócitos, que são os glóbulos brancos, né, células de defesa, hemoglobina. Então, se por acaso tem pessoas que tá com algum problema e junto do xixi sai sangue, então a presença de hemoglobina, que vai ser a proteína que está dentro lá dos glóbulos vermelhos, que são as células do nosso sangue, permite identificar, né, o que pode estar acontecendo dentro da gente, assim como outros componentes, como bactérias, então a presença de infecções, né, urinária pela presença de bactérias, hemácias, as próprias hemácias, certo? Então, um exame de urina faz com que o médico possa detectar possíveis complicações e distúrbios que possam estar acontecendo no sistema urinário de uma pessoa. E aí a gente fala dos problemas do sistema urinário, alguns problemas. Então, quem de vocês aqui, por exemplo, nunca ouviu falar em cálculos urinários ou cálculos renais, né? É uma pessoa que tem esse tipo de problema sente muita dor. Por quê? Primeiro, o que são esses cálculos? É como se fossem pedras que ficam depositados em alguma estrutura, certo? Em alguma parte do sistema urinário, e essas pedras elas são formadas pelo acúmulo de sais minerais, pelo acúmulo de substâncias tóxicas, como por exemplo o ácido úrico. Ô, Pro, mas você disse que a urina era formada só por ureia. Não, é formada principalmente pela substância nitrogenada tóxica ureia, mas também tem ácido úrico, tá bom? E o acúmulo dessas substâncias formam uma estrutura mais sólida, que é chamada de pedras. E essas pedras elas podem ficar acumuladas em estruturas do sistema urinário e isso causa muita dor. Por quê? Porque impede o fluxo da urina, certo? E aí a urina quer passar, passa com dificuldade, às vezes o fluxo é totalmente interrompido, dependendo do tamanho da pedra, certo? Então é importante que a gente beba muita água para que nossa urina fique cada vez mais diluída e a passagem dessas substâncias tóxicas passem tranquilamente pelo sistema urinário, tá? Então não crie esse acúmulo e nem esse acúmulo fique depositado em estruturas do nosso sistema urinário. A gente precisa também diminuir a ingestão de sal, então ter cada vez mais a preocupação em numa dieta, né, saudável, com pouco sal, alimentos também de origem animal, a gente dá uma diminuída, tem gente que come muita carne, a gente sabe que carne é proteína, e a proteína metabolizada vai formar muito desses produtos nitrogenados, e lógico, praticar a atividade física para a gente ter um metabolismo tranquilo dentro do nosso corpo. Esse aparelho aqui é um aparelho que realiza litotripsia, que na verdade muitos dos cálculos renais eles não precisam ser retirados, tá? Somente é como se fossem lasers, que na verdade são ondas sonoras que ultrapassam nossa pele, chega até o rim e tem a capacidade de quebrar, diminuir essas pedrinhas, esses cálculos, para que esses cálculos passem com mais facilidade, consigam passar pela via urinária. Tá bom? É lógico que em alguns casos as pedras já são tão grandes, esses cálculos renais urinários já são tão grandes que precisa fazer cirurgia para tirar essas pedras. E lembrando que não adianta tirar, porque somente tirar e continuar comendo o que quiser, porque tem a possibilidade do retorno. Porque a gente já viu que
que essa formação, esse acúmulo, né, de sais minerais, de produtos nitrogenados, tem muito a ver com o que você come e com o que você bebe, certo? Então, volta e meia, tem pessoas que têm esse tipo de problema, que faz cirurgia, mas tem um retorno do problema justamente porque não cria um hábito alimentar e nem uma disciplina de beber água, a quantidade de água de maneira adequada, tá bom? Outro tipo de problema relacionado ao sistema urinário é a infecção urinária, que é causada por bactérias. Uma bactéria muito comum de infecção urinária é da espécie Escherichia coli, tá? Que fica presente em estruturas do sistema urinário como bexiga, uretra, uréteres e até no próprios rins. O tratamento é através de um antibiótico e alguns sintomas é ardência, certo? Quando faz xixi arde muito, irritação, coceira, são sintomas de infecção urinária. A prevenção é a higienização nas áreas genitais, tanto em termos de lavar, como ter o cuidado de não sentar com roupa íntima, não ocorrer o empréstimo de roupa íntima, de biquíni, de maiô, certo? Não sentar em locais sujos, porque tudo isso vai estar expondo a sua genitália a determinadas bactérias e essas bactérias podem colonizar o sistema urinário, principalmente nas mulheres, certo? Que o sistema, a gente já tem um órgão genital, né, com um canal interior, algo mais interno, propício para a umidade, certo? Para a proliferação de bactérias e fungos. Então, muito cuidado. E por fim, eu vou falar da insuficiência renal. Quando a gente fala da insuficiência renal, é quando os rins não atuam de maneira adequada, né? Então, perdem a sua funcionalidade parcial ou totalmente, ou seja, perde a capacidade de filtrar o sangue. Então, essa insuficiência renal, ela pode estar relacionada à infecção nos glomérulos, que são aquelas estruturas dos néfrons que promove a filtração do sangue. Pode estar relacionada a pessoas que têm diabetes mellitus e hipertensão arterial. Então, é um sangue muito concentrado que força os rins a atuar mais do que, né, mais do que precisa. Então, essa forçação de barra, vamos dizer assim, esse trabalho exagerado do rim pode fazer com que determinados néfrons eles possam causar danos e possam, inclusive, serem danificados, causando a morte deles, certo? Então, você tem uma diminuição do néfrons, tem uma diminuição da funcionalidade renal, então isso causa uma insuficiência renal. E qual é o tratamento, né? Esse tratamento existe. Muitos de vocês aqui já devem ter ouvido falar no tratamento chamado de hemodiálise, no qual os rins da pessoa não têm mais a capacidade de filtrar como deve se filtrar, então é preciso de ser auxiliado, ser filtrado com um aparelho chamado de dialisador, onde o sangue da pessoa é filtrado por essa máquina. Então, o sangue sai pela artéria, chega até essa máquina tem como se fosse vários filtros, membranas, que retém as excretas, retém produtos nitrogenados, substâncias tóxicas e deixa passar as células do sangue numa determinada quantidade de água para que volte ao nosso sangue, para que volte a corrente sanguínea e entre no nosso corpo novamente. Então é como se essa máquina, esse dialisador, funcionasse como um rim mesmo, tá bom? É uma solução para filtração, certo? Para realizar a filtração que deveria ser realizada pelos rins, mas que por conta da insuficiência renal de algumas pessoas, os rins não conseguem fazer essa filtração e quem faz é essa máquina. É lógico que depende da porcentagem de insuficiência renal da pessoa, você vai precisar desse tratamento e também até a duração desse tratamento. Tem pessoas que fazem 3 vezes na semana, tem pessoas que fazem 2 vezes, tem pessoas que fazem 4 vezes, tem pessoas que ficam 2 horas fazendo hemodiálise, tem pessoas que precisam ficar 5 horas. Então, tudo depende da gravidade, né, do nível de insuficiência renal do paciente. Tá bom, gente? Deixa eu ver. Era isso que eu queria falar com vocês. Dessa maneira, a gente termina o capítulo 5 sobre a eliminação de excretas do corpo humano, né? Mais precisamente falando do sistema excretor, como, por exemplo, o sistema urinário, dando exemplo do sistema urinário. E a partir da nossa próxima aula, a gente entra no capítulo 6, lá ainda no nosso módulo 2, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, mas vocês já sabem que se tiverem alguma dúvida, eu estou disponível para tirar a dúvida de vocês, ó.
Um grande beijo e até semana que vem na nossa próxima aula, tá bom? Aula online. Beijão. Beijinho.